Boa noite a todos. Aqui estamos, como de costume, nesta terça-feira, fazendo o nosso estudo e a nossa reflexão mais sincera na legitimidade da relação da pureza da natureza com a espiritualidade. Que nós possamos, nesses minutos, que estão sempre preenchendo em nós alguns vazios da nossa existência, porque todas as vezes que nós refletimos a natureza, nós de certa forma nos reaproximamos dela e recordamos qual é a nossa real vocação nesse planeta Terra, tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão desafiador. Sim, muitos dizem que o tempo corre rápido e que são tempos difíceis, mas não resta dúvida que um aluno só aprende perante as provas e os desafios de cada dia. É com esse espírito, é com essa intenção que esta lição também de hoje, desta noite, foi preparada. E toda essa série, que hoje especialmente chega na 17ª edição. Alguém pode pensar, puxa vida, 17 lições da natureza. Sim. E eu te desafio a pensar se ainda existem muitas, ou se é possível esgotar. Isso mostra como que a nossa vida, às vezes, ela é muito sintética, ela é muito restrita, porque nós não temos noção do tanto que nós podemos aprender com a natureza. Felizes aqueles que têm momentos de contemplação, de reflexão, de convivência com esse ambiente. Nós pedimos então, elevando o nosso pensamento a essa força maior que sustenta o universo, que coloca aqui no sistema solar cada corpo celeste no seu devido lugar. As bênçãos da paz, da saúde, da esperança, da vitalidade. Vitalidade é tudo. E recentemente nós estamos tendo essa clareza de entendimento. É preciso ser vital. E ser vital é deixar fluir. E para deixar fluir é preciso reconhecer. E para reconhecer é preciso a humildade de acreditar. Que essa força maior que muitos chamam de Deus encha agora o seu espírito de paz no seu lar, no seu ambiente de trabalho, esteja você aonde estiver. E que você possa não só preencher-se dessa energia maravilhosa que a humanidade e a ciência ainda não deu nome, que nós chamamos de fluido cósmico vital, fluido cósmico universal. Que você seja nesse momento tão tomado por essa vibração que transborde em benefício dos seus familiares, daqueles que estão em apuros, angustiados, doentes. Que assim seja, é o que nós desejamos. Muito bem, queridos amigos, queridas amigas, na semana passada nós estivemos envolvidos com a lição número 16, a lição das micorrizas. E ali nós refletimos como que seres tão simples como os fungos filamentosos, podem criar uma trama tão gigantesca, capaz de andar até quilômetros numa floresta úmida e fazer a comunicação entre as espécies, sinalizando informações fundamentais. Tudo isso mediado pelos neuroquímicos, substâncias que são produzidas e que são então sinalizadoras e que fazem a comunicação entre as raízes, principalmente das árvores. Com certeza, um aprofundamento maior vai demonstrar que as micorrizas também fazem parte da comunicação como um todo dentro de um bioma, de um ecossistema. Lembrei-me agora do filme Avatar, que apesar de ser um pouco infantil, tem ali lições maravilhosas para quem tem o olhar, o olho de ver e o ouvido de ouvir. Ali demonstra principalmente o respeito que os seres de Pandora têm com todos os elementos da natureza. Inclusive, quando vão ter que matar para se alimentar, pede desculpa, pede perdão.
A gente tem visto hoje em dia aí cenas lastimáveis, né, da morte de cães em alguns países, servindo de alimento, sem nenhum cuidado em termos da saúde e qualidade animal. Então a gente vê como que nós ainda temos uma longa caminhada a percorrer. Qual que foi a nossa tarefa da semana passada? Foi simplesmente refletir a nossa rede de contato. Já que as micorrizas, os fungos das raízes, se comunicam e comunicam também os elementos da natureza, nós que fazemos parte da natureza precisamos nos perguntar como que está a minha rede de contatos e qual que é a minha intenção com ela. Porque às vezes a rede de contatos ela não é para construir, ela é simplesmente para destruir e para nos adoecer e fazer mal, não é? E hoje nós temos a lição da biodiversidade. Um biólogo falando sobre biodiversidade dá vontade até de chorar de emoção. O olho brilha, a pele arrepia, o cabelo fica mais em pé e você vai se envolvendo porque se tem uma das grandes lições que um biólogo aprende, aprendendo com a natureza, tecnicamente, cientificamente, é o valor da biodiversidade. Isso a gente aprende muito cedo quando a gente estuda também a molécula maravilhosa, a supermolécula chamada DNA. É essa molécula que garante, vamos dizer, pelo menos organicamente, essa variedade, não só de espécies, como também a variedade de indivíduos dentro da mesma espécie, dentro de uma população. Então já vou adiantando desde já. Biologicamente, o movimento é para ser diverso. Eu vou repetir. A força da natureza, a força da criação, seja ela como foi e por quem foi, é no sentido da diversidade. E quando a gente fala da diversidade de vida, nós então traduzimos como biodiversidade. É interessante que às vezes essa palavra surge, ela vem no noticiário, ela vem numa data, porque existe uma data anual da biodiversidade. A gente fala sobre a biodiversidade dos parques ecológicos, dos biomas, do mundo, dos países, do oceano. E a gente às vezes não aprofunda no seu sentido. É o que a gente vai fazer a partir de agora, em poucos minutos, para não te cansar e para que você possa continuar aí e ampliando as suas redes de contato, seja com você mesmo, não é verdade? O movimento da natureza é um movimento de garantir essa variabilidade. Biodiversidade também pode ser definido como uma variabilidade. Por que isso é importante? É muito simples. Quanto mais diverso nós somos geneticamente e quanto mais a nossa espécie é variável, mais nós estaremos preparados para enfrentar os desafios da mudança. Eu vou repetir com calma. O sentido da variabilidade é te oferecer recursos para que você possa perpetuar-se. Se a gente pensar no momento atual, no momento em que nós fomos desafiados, a gente pensa que no final das contas nós vamos nos avaliar e teremos saído melhor se tivéssemos mais recursos, se fôssemos mais variados. Quanto mais restrito, quanto mais limitado, mais nós sofremos, mais nós sentimos, mais nós sucumbimos, mais nós muitas vezes adoecemos, seja de que forma for. Vamos dar alguns exemplos. Se tem um grupo de seres vivos que dá a lição da biodiversidade muito clara, são as plantas. Você deve saber que existem plantas que têm flores hermafroditas. Mas mesmo assim, dentro da flor hermafrodita, existe um mecanismo para evitar que ela se autofecunde. Por quê? Porque se ela for fecundada por outra planta, aumenta a variedade na geração seguinte. Existem plantas que têm flores masculinas e femininas, na mesma árvore, no mesmo indivíduo. São plantas que a gente chama de monóicas. No entanto, elas não se autofecundam, porque o momento em que a flor masculina amadurece normalmente é diferente do momento, do instante da maturidade da outra flor. Então não terá outro recurso a não ser fecundado por outra planta,
por outro indivíduo. E para finalizar a análise das plantas, existem plantas que são dioicas, plantas que são machos e plantas que são fêmeas, se a gente for comparar com o termo animal. Plantas masculinas, a árvore é masculina, o arbusto é masculino. E do outro lado, em algum lugar, tem o arbusto feminino, a árvore feminina. Aí não precisa falar mais nada, né? Para que haja a fecundação, nós teremos que unir indivíduos separados, diferentes. Que beleza, né? Existem até flores que se posicionam na mesma árvore em lugares diferentes. As flores femininas do alto e as masculinas embaixo. Ora, a masculina solta o grão de pólen normalmente cai. E aí essa planta feminina, ela só vai poder ser fecundada por uma outra que estiver ao lado e que o vento elevar os grãos de pólen. Olha os mecanismos utilizados pela natureza. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de artrópodes, de insetos, cuja fêmea, ela mata o macho depois da fecundação. Existe uma hipótese que é para aumentar a variedade. Ou seja, esse macho não vai fecundar mais nenhuma fêmea. Somente ela será detentora desse grupo, essa combinação genética. Existem animais, por exemplo, que são hermafroditas, como as minhocas, mas não se autofecundam. Uma minhoca tem que encontrar a outra, assim ao contrário, para ficar bem claro, e as duas saem fecundadas. Olha que bacana. É como se uma chegasse para a outra e falasse assim, meu bem, acho que eu estou grávida. A outra fala assim, ixi, eu acho que eu estou também. Ou seja, elas vão ter uma variedade aí genética e uma grande quantidade de indivíduos. Qualidade e quantidade. Que maravilha o espetáculo da natureza. Vamos falar um pouco agora do ser humano. O ser humano, por incrível que pareça, ele tem biologicamente a força, um movimento para a diversidade. Nós temos um sistema chamado MHC no nosso organismo, provavelmente já foi encontrado nos pequenos mamíferos, e nós devemos ter também, que é responsável pela histocompatibilidade. E olha o que a ciência já encontrou nos pequenos roedores. Quando um animal tem um tipo de MHC, esse complexo de histocompatibilidade, normalmente ele procura para a fecundação quem tem esse sistema bem diferente do seu. Olha que coisa curiosa. Talvez isso explique um pouco por que a gente se atrai por fulano ou por ciclano, por que a gente tende a se atrair por pessoas diferentes, né? E é tão bacana isso, né? Porque no impulso da vida, nós, às vezes, escolhemos exatamente quem tem a diferença em relação a nós. O contrário também pode acontecer, por exemplo, casamentos entre parentes, entre primos, né? Às vezes acontece uma violência humana e acontece ali um incesto, e aí, muitas vezes, o bebezinho não nasce. Porque seria um tal grau de enfermidade que não haveria um nascimento, porque ele não ia vingar. Olha a natureza prezando a diversidade. A natureza ensina. E agora vamos terminar fazendo a nossa famosa conexão. Natureza e espiritualidade. Vou usar a mesma frase. O movimento da vida é para a diversidade. Então, por que nós rejeitamos tanto? Por que será que nós, então, temos tanto preconceito com quem é diferente? Por que será, então, que a gente faz o contrário e discrimina? E essa discriminação está gerando tanto sofrimento em nós mesmos, não só quando a gente se arrepende de ter feito, atestando o nosso nível espiritual, quando nós também sofremos a discriminação. E é difícil alguém nunca ter sofrido algum tipo de discriminação por ter sido diferente, por ter falado diferente, por ter tido opinião diferente ou por ser diferente. E o que a natureza ensina? A segurança, a capacidade de sobrevivência, a resiliência, ela está diretamente relacionada à diversidade. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos um belíssimo movimento na nossa produção agropecuária, que são os projetos de integração pecuária, lavoura e floresta. O que se percebeu com isso? Que quanto maior essa diversidade, maior a produtividade, maior a economia de recursos, a preservação do solo.
Olha a lição que nós estamos recebendo. Lembra daquelas monoculturas? Quilômetros e quilômetros, hectares e hectares a se perder de vista? Uma praga vira um sofrimento muito grande. É aí que dá as nuvens de gafanhotos, por exemplo, não é? Já a diversidade não, o plantio consorciado. Então a gente vai vendo que até nos relacionamentos, e pensando ainda na questão espiritual, às vezes a gente busca alguém parecido conosco. E a gente aprende que quem quer crescer espiritualmente deve também tolerar e buscar aquele que pode ensinar o que a gente ainda não sabe. Eu vou repetir. Família é um grande desafio. Nem todos são semelhantes, nem todos são idênticos. E é curioso, né? Porque a gente acha que a força do orgânico é tão grande. Como que pode esse menino, essa menina, esse pai e essa mãe são da mesma família, da mesma origem, consanguínea, e destoar tanto? Se isso acontece com você, se isso acontece na sua família, celebre cultivando a tolerância. Porque é na dificuldade, é na adversidade, é que nós aprendemos o que ainda a gente não é. É que temos comportamentos e temos atitudes que nós ainda não adquirimos completamente e não sedimentamos no nosso ser, no nosso espírito. Essa é a lição da biodiversidade. Começa a cultivar a tolerância entendendo que é uma força gigantesca que a natureza investe para ser diverso, para gerar a diversidade, para gerar a variedade. Afinal de contas, para surgir você, foram bilhões de espermatozoides e ali tinha uma variedade muito grande. Será por que a natureza investe tanto na variedade? E eu respondo terminando e me despedindo de cada um de vocês. A natureza investe na variedade de espermatozoides para que você seja um ser único como que você é, como você é. E para que você aprenda que o outro também é um ser especial por ser único. E a nossa vocação para crescimento espiritual é aceitar o outro nas diferenças, na medida do nosso entendimento espiritual. Que possamos então, iniciamos com uma oração, que possamos também terminar lembrando aquele que é para nós uma referência de respeito, de tolerância, de inclusão, que foi o nosso Espírito Irmão Jesus Cristo. A sua rápida, passageira história na Terra deixou para cada um de nós uma referência de atitude. Jesus estava sempre envolvido com os grandes nomes da época, com os grandes pensadores, com os líderes religiosos, os doutores da lei, mas ao mesmo tempo ele também estava com os leprosos, com os cegos, com aqueles que estavam sendo excluídos, pelas mulheres que sofriam violência, enfim, é o nosso símbolo amoroso da tolerância. Que possamos aprender com eles. E fica agora tarefa para essa semana, né? Toda lição tem que ter uma tarefa. Vamos cultivar então de hoje até a próxima terça-feira, na nossa 18ª lição com a natureza. Vamos olhar mais os outros com o olhar da diversidade? Vamos entender a família com o olhar da biodiversidade? Se agirmos assim, estaremos também bem amparados por todo o universo, que também é diverso. Olhe para o céu à noite e veja que também não existe uma única estrela igual a outra. Que essa estrela, chamada vida, te encha o espírito. Um beijo a todos, obrigados a todos que apareceram aqui na minha live hoje ao vivo. Estou vendo aqui a Marcelinha, estou vendo aqui Fernanda Campos, a Nina, já vi também o meu amigo de infância inesquecível, o nosso querido Anderson Rolando Souza, a Sara, que é amiga também, que tem uma família que é muito amiga. Um beijo para todos. E aqueles demais que eu não citei o nome, eu vi, mas eu fiquei tão envolvido com a minha biodiversidade que só me cabe agora terminar agradecendo essa biodiversidade de amigos que estiveram comigo nessa live. Um beijo e até a próxima terça-feira. Abraços, tchau!